Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante porque vamos falar sobre as refeições. A gente vai aprender como se fala café da manhã, como se fala almoço e vamos ter mais algumas palavras ali. A gente vai utilizar aqui um documento que vou mostrar para você agora. Deixa eu só mudar aqui de tela. Ok, agora você já consegue ver. Esse documento aqui fica disponível para você baixar no link do bônus, na descrição do vídeo. E primeiro, vamos falar sobre as refeições desse jeito. Então, a gente vai ver as palavras junto com as imagens. Para ser mais fácil de você pegar, você também pode imprimir essa folha e colar em algum lugar na sua casa para ir memorizando, lembrando, né? E depois vamos também ver algumas frases. A gente vai aprender as frases dentro das quais vamos ter as palavras aprendidas na primeira parte da aula, ok? E aqui temos um bloco de notas para fazer mais algumas anotações e essas anotações ficam também disponíveis na descrição do vídeo. No que mais? Acho que já expliquei tudo e podemos passar para a nossa aula. Então, vamos lá. Refeições em polonês. Aqui, primeira coisa, é o nome da nossa aula em polonês. Posiłki. Posiłki significa exatamente refeições. E uma refeição só seria posiłek. Posiłek é refeição. E só uma curiosidade. A palavra siła significa força. E posiłek é como se fosse alguma coisa que dá força. Às vezes a gente até fala sobre, tipo, usa para o verbo comer o verbo posilić się. Eu sei que isso já parece um pouquinho diferente, mas pra gente a conexão desse posilić się com posiłek é meio que clara, tipo, uma coisa intuitiva. E, pelo menos para mim, eu sempre associava isso com essa palavra siła, que é força. Então, acho que é uma coisa interessante. E posilić é tipo comer, nesse sentido de pegar força mesmo. Então, antes de uma caminhada muito longa, no sentido de antes de fazer uma trilha, ou depois de voltar de alguma coisa muito cansativa. Então, é depois disso que a gente fala, ou antes, fala posilić się. Fala assim mais ou menos, é mais uma coisa que você pode ouvir em alguns filmes sobre épocas antigas, ou pode ver em alguns livros também. Assim, no dia a dia a gente normalmente não usa isso, mas eu já ouvi e vi várias vezes, então você pode também encontrar essa palavra. Ok, então posiłki refeições, posiłek refeição, siła força, posilić é comer, mas em algumas situações, como eu falei, tipo para pegar força, para ter mais força, ganhar força, né? Para ganhar força. Ok, e vamos passar então para as nossas palavras aqui, para a primeira parte da nossa aula. Então, temos aqui, a primeira palavra é śniadanie. Você já sabe o que é śniadanie ou já imagina? Śniadanie é café da manhã. Só que não tem nada a ver com café, com a palavra café e nem com a palavra manhã, porque café seria kawa e manhã em polonês é rano ou, ao contrário, né? Rano ou poranek é manhã. Então, śniadanie é uma palavra específica só para falar sobre o café da manhã mesmo. Ok, vamos lá. Segundo aqui, drugie śniadanie. Imagina o que é? Drugie significa segundo. Drugie
é segundo ou segunda, depende do caso. Aqui temos como segundo. E śniadanie é o café da manhã. Então, drugie śniadanie é como se fosse o segundo café da manhã. Aqui, a coisa importante é que na Polônia, as refeições a gente trata um pouquinho diferente do que no Brasil. Porque no Brasil, normalmente, temos um café da manhã, por volta das 7 ou 8 horas, né? E depois um almoço meio-dia, ou 13. Na Polônia não, na Polônia temos o café da manhã mesmo, aí depende da pessoa, às vezes é mais cedo, às vezes é mais tarde. Depois temos drugie śniadanie, que é tipo o segundo café da manhã. Algumas pessoas depois almoçam, aí a gente chama de lunch mesmo, mas o nosso tipo almoço polonês é obiad, e esse obiad a gente come normalmente por volta das 4 ou 5 horas da tarde só. Depois de voltar já da escola, do trabalho, então é bem tarde, bem tarde. Por isso, esse drugie śniadanie é importante, é o que as crianças levam para a escola, sempre levam para a escola, inclusive. Drugie śniadanie, que é o segundo café da manhã. Sim. Então é isso, por isso temos isso em um box, né, um pote. É como se fosse uma marmita, mas normalmente tem tipo só um pão com algumas coisas, às vezes tem alguma fruta mesmo, às vezes tem algum doce. Bom, talvez no Brasil tenha isso também. Depois aqui temos lunch, por isso temos uma bandeja e tudo assim, para você saber que isso é em uma cantina, vamos dizer assim. Então, lunch normalmente tipo nas organizações grandes, nas empresas grandes, que as pessoas vão sair para ter lunch. Lunch, então, é como se fosse o almoço. E é normalmente na cantina. Quando é na escola às vezes tem um almoço meio-dia ou mais por volta das 13. Então, por volta da 1 da tarde, aí a gente normalmente chama de obiad mesmo. Então, obiad é uma palavra polonesa, né? Obiad também traduzimos como almoço ou como janta. Por quê? Porque esse obiad, como eu tinha falado, muitas vezes, dependendo da pessoa, as crianças às vezes comem na escola, às vezes não. As pessoas no trabalho às vezes comem, às vezes não. E o nosso almoço, a nossa janta, a gente come por volta das 4, 5, 6 da tarde. E o que é mais importante, eu acho, é que é a única refeição quente que a gente tem durante o dia, normalmente. Tipo, assim, a gente toma um café da manhã bem forte, bem reforçado. Então, a gente não come só pão com manteiga, por exemplo. Não, a gente come, às vezes, salsicha, às vezes ovos mexidos, às vezes aveia, muitas vezes inclusive tem alguma sopa de leite, a gente chama assim, então ou é aveia com leite, ou alguns outros cereais, que eu acho que nem tem no Brasil. Sim. Então, o que a gente toma no café da manhã? As crianças normalmente é aquela sopa de leite, e depois às vezes mais algum pão com alguma coisa. Os adultos normalmente não tomam aquela sopa de leite, normalmente fazem pão com alguma coisa, muitas vezes é ovo cozido, ovos mexidos, às vezes salsicha, dependendo da pessoa, às vezes é uma panqueca, ok? Às vezes aveia, depende, mas é uma coisa mais tipo complicada do que simplesmente um pão com manteiga. Então, esse é o café da manhã. Depois, almoço é grande até também, porque normalmente a gente tem a sopa e, além disso, o prato principal. E depois à noite, tipo, como se fosse a janta no Brasil, a gente ou não come nada ou come alguma coisa leve, tipo algum iogurte ou pão com alguma coisa. Então, não é como no Brasil, que a gente tem tipo arroz, feijão, carne e salada 2 vezes por dia, né? Almoço e janta. Não, na Polônia normalmente a gente tem uma refeição desse tipo e depois à noite só come alguma coisa mais leve, às vezes uma salada, depende, mas é um pouquinho diferente. A hora do almoço é mais tarde e depois à noite a gente só come alguma coisa mais leve. Ok, então você já sabe que obiad traduzimos ou como almoço ou como janta. Por exemplo, os meus avós, como eles nem trabalham,
nem, nem vão para a escola, eles comem essa refeição quente por volta das 5 da tarde mesmo. Então, como se não tivesse nem almoço, né? Como se tivesse só a janta. Mas é assim. Ok, depois temos zupa. Zupa na Polônia também é muito diferente do que uma sopa no Brasil. Porque no Brasil, quando eu vi as sopas brasileiras, é mais tipo macarrão com algumas coisas, ou não sei, carne e batata com um pouco de molho. Na Polônia, não. Na Polônia, a sopa normalmente é muito líquida. Tem alguns vegetais, sim, batata, às vezes tem um pouquinho de carne, mas a coisa principal é tipo aquele líquido, o caldo. Tem algumas sopas que nem tem nada dentro, tem só o caldo, tá? Mas, então, a sopa polonesa é diferente da brasileira e é muito boa. Eu gosto mais, na verdade, da sopa polonesa porque para mim é sopa e não, aquilo que é no Brasil é mais macarrão com molho. Mas tá bom. E o que mais queria falar com a sopa? Como é muito líquida, a gente consegue tomar a sopa e depois ainda comer o prato principal. E é o que acontece nas cantinas ou antigamente acontecia nas casas também. Uma das minhas avós sempre faz sopa pro almoço, todo dia tem uma sopa e tem o prato principal. A outra avó faz a sopa assim, às vezes faz só o prato principal. Mas mesmo que tenha sopa, praticamente sempre tem também o prato principal que a gente chama de drugie danie. E drugie danie é o quê? Drugie você já sabe o que significa, né? Que é segundo. E danie é prato, mas não no sentido de um prato assim, de louça, onde a gente coloca as coisas. Não, danie prato tipo uma comida, ok? Então, danie é o prato e drugie danie é como se fosse o prato principal. A gente pode também falar danie główne, que literalmente é prato principal, danie principal e główne, aqui com U, é literalmente prato principal, porque główne prato principal. Porque główne significa principal mesmo, literalmente. Mas normalmente a gente fala drugie danie, tipo segundo prato. Ok. Depois temos aqui. Temos uma banana, mas isso não significa banana. Podwieczorek é como se fosse café da tarde. Normalmente uma coisa leve também. Ou uma fruta, ou um pedaço de bolo, ou um iogurte, pode ser, ou um pão com alguma coisa pequena, leve. Normalmente tipo fruta ou um pedacinho de alguma coisa doce. Não necessariamente é comido tomando café, como no Brasil, porque no Brasil faz sentido, né? Café da tarde. Em polonês o nome é diferente, mas este nome é diferente da palavra śniadanie, que é simplesmente o nome próprio. Podwieczorek tem um sentido. Wieczór significa noite. Podwieczór é como se fosse antes da noite. Mas é aquela noite que vem depois da tarde. Então, wieczór é aquela parte do dia depois da tarde. Antes da madrugada ainda, mas depois da tarde já. Das, 6 da noite até umas 10, 11 da noite. É mais ou menos esse horário do wieczór. E podwieczór é como se fosse antes da noite. Então, olha, podwieczorek é uma coisa que a gente come antes da noite, né? Ok, perfeito. E depois temos aqui kolacja. Eu coloquei uma salada, mas nem sempre é uma salada, como eu falei, pode ser um iogurte, pode ser leite com alguma coisa, pode ser, não sei. Inclusive, as pessoas na Polônia gostam muito de refeições doces. Então, por exemplo, pierogi com fruta ou panqueca de maçã, com recheio de maçã, ou com recheio de tipo ricota mais doce, ou de macarrão com morango, ou de arroz com maçã. A gente faz essas coisas, eu acho muito bom, tipo, muito bom não no sentido nutricional, no sentido do sabor mesmo. Eu gosto muito também. Um arroz assim, cozido e depois feito com maçã e feito no forno, nossa, muito bom. Mas enfim, então, kolacja é normalmente alguma coisa leve, não é tipo arroz,
carne, salada. Inclusive, a gente na Polônia normalmente não come arroz, mas come batata. Tipo, todo dia temos batata. Temos também alguns outros cereais que não tem no Brasil, que é kasha, temos vários tipos lá. Mas o principal é batata, carne e alguma salada. E a salada também é diferente, porque salada não é tipo alface, tomate, cebola e às vezes pepino. A gente faz salada de... Pode ser tomate, claro, com alface, pode ser tomate com cebola, mas pode ser também cenoura com maçã, pode ser beterraba, pode ser nabu, eu acho que é assim que se chama. Pode ser também vários tipos de repolho, a gente usa para fazer salada. Então, tipo, durante um mês inteiro poderia ter todo dia uma salada diferente e ainda sobraria muitas para ter. Então, é um pouquinho diferente essa parte também. Mas ok, voltando aqui para a palavra colacja. Colacja, então, podemos traduzir ou como janta, ou jantar, né? Ou como ceia. Como se fosse aquela coisa mais tarde mesmo e mais leve. E temos aqui ainda obiado colacja. O que é obiado colacja? Você já sabe que obiad é almoço, né? E colacja é janta. Então, obiado colacja é almojanta. Obiado colacja significa almojanta. Quando temos uma almojanta? Normalmente quando, por exemplo, a gente chega em algum lugar que a gente está alugando um quarto de férias, aí a gente chega só umas 6, 7 da noite. E o que significa que temos uma almojanta? É uma refeição quente, bem tarde, então 6, 7, 8 da noite às vezes, mas que tem a cara de almoço. Porque a gente normalmente aí tem uma sopa e o prato principal, ou tem então uma coisa tipo sopa brasileira. Então, um prato só, mas é um prato quente com muito molho e algumas coisas lá dentro, tipo carne, batata ou algum macarrão com vários vegetais, ok? Então, depende aqui, mas obiado colacja é quando a gente não consegue, por exemplo, almoçar durante o dia e só tem uma refeição quente, ok? Ok, então vamos passar para as próximas palavras. Temos przystawka. Przystawka é entrada e normalmente dentro de casa a gente não tem isso, não usa przystawka. Entrada é mais nos restaurantes, né, que tem as entradas, é przystawki, é forma plural, as entradas, przystawka é uma entrada. Depois, deser. Deser significa sobremesa. Sobremesa. Ok? E napój. Napój é bebida. Pode ser bebida alcoólica ou não. Sim. Napój é bebida porque napić się ou pić, depende, significa beber. Então, napój é alguma coisa para beber. É bebida. Ok, e essas já foram as nossas últimas palavras de hoje. Agora, então, sabendo já tudo isso, vamos passar para a parte de frases. Vamos lá. Temos exemplos de frases com as nossas palavras aqui já inclusas. A primeira frase é: co zwykle jesz na śniadanie? O que você costuma comer no café da manhã? Co significa o que aqui. Co é o que. Zwykle significa normalmente, tipo, de costume. Normalmente no sentido de, pode ser também de costume ou o que você costuma comer. Tá, vou deixar zwykle como normalmente, você pode também anotar aqui nas suas anotações. Por que eu vou deixar assim? Porque depois jesz não é o infinitivo igual aqui. Jesz é você come, ok? Então, você come. Então, a tradução do sentido, esta aqui, é muito boa. Co zwykle jesz, o que você costuma comer. Mas se para você for mais fácil traduzir mais literalmente as palavras, aí você pode anotar que co é o que, zwykle normalmente e jesz você come. Então, o
o que normalmente você come, tá bom? E na śniadanie é no café da manhã, para o café da manhã ou no café da manhã aqui. Só śniadanie é o café da manhã, né? De novo. Co, o que zwykle, normalmente jesz, você come na śniadanie, no café da manhã. E a frase toda? Co zwykle jesz na śniadanie? Co zwykle jesz na śniadanie? O que você costuma comer no café da manhã? Ou o que você normalmente come no café da manhã, né? Também poderia ser. Ah, e mais uma coisa. A gente não fala tomar o café da manhã, a gente fala comer o café da manhã. Comer sopa também. Comer café da tarde. Tudo é. A gente não tem o verbo almoçar também, a gente fala comer o almoço. Então, o verbo comer, que é jeść, é usado praticamente em todas essas situações, ok? A gente fala jeść śniadanie, comer o café da manhã. Jeść kolację, comer a janta. Jeść obiad, comer o almoço, ok? Então, é um pouquinho diferente também na questão do verbo que a gente usa. E então, vamos passar para a segunda frase. A segunda frase é: na drugie śniadanie zabieram do szkoły kanapki. Para o meu segundo café da manhã, eu levo sanduíches para a escola. Na, então aqui na é para, aqui na era no. Então aqui esse na depende, né? Ou é para, ou no, ou na, depende. Drugie śniadanie, o segundo café da manhã. Em polonês a gente não tem meu, não faz sentido. Tipo, se eu falar para o segundo café da manhã eu levo sanduíches para a escola, já fica entendido que é para o meu segundo café da manhã. Então, a gente não usa essa palavra meu aqui, neste caso. Então, na drugie śniadanie, para o segundo café da manhã, ou para o meu segundo café da manhã, zabieram, zabieram significa eu levo, zabieram, levo, do szkoły, é para a escola, aqui do tem esse papel de para algum lugar. Szkoły vem da palavra szkoła, com A, que significa escola. Escola. E kanapki significa sanduíches. Kanapki é sanduíches. Ok, então, mais uma vez. Na drugie śniadanie, para o segundo café da manhã, para o meu segundo café da manhã, zabieram, levo, do szkoły, para a escola, kanapki, sanduíches. I a frase toda? Na drugie śniadanie zabieram do szkoły kanapki. Na drugie śniadanie zabieram do szkoły kanapki. Para o segundo café da manhã, ou o meu segundo café da manhã, levo sanduíches para a escola. E a próxima frase aqui? Jem lunch w pracy na stołówce. É o almoço na cantina do trabalho. Ó, jem significa eu como. Como eu tinha falado, a gente usa o verbo comer para falar almoçar, né? A gente fala comer almoço. Então, jem é eu como. Vou colocar aqui eu, para você não pensar que é como de como você está, por exemplo. Lunch é uma palavra que veio do inglês, não é uma palavra polonesa, mas a gente usa ela e significa almoço. Pracy, no trabalho, aqui temos do trabalho, mas em polonês temos no trabalho, porque w é em, no, na, tipo dentro de. E pracy veio da palavra praca, porque as palavras mudam por causa da declinação, né? Praca virou pracy, antes szkoła virou szkoły. Isso acontece por causa da declinação. Então, praca é trabalho. E na stołówce, na cantina. Então, esse na aqui traduzimos como na, de novo. E stołówce vem da palavra stołówka, que significa cantina. E essa palavra stołówka é parecida com a palavra stół, que significa mesa. E faz sentido, né? Então, stołówka, cantina, stół, mesa. Mais uma vez, então, passo a passo. Jem, eu como, lunch, o almoço. Então, jem lunch é o almoço. W pracy, no trabalho. Na stołówce, na cantina. A frase toda? Jem lunch w pracy na stołówce. Jem lunch w pracy na stołówce. É o almoço na cantina do trabalho. E a próxima frase?
Na obiad zawsze jest zupa e drugie danie. Sempre há sopa e segundo prato no almoço. Na obiad, então, é no almoço. Então, neste caso, na é no, né? Obiad, almoço, é aquele almoço normal. Zawsze significa sempre. Inclusive, nas cantinas no Brasil, no almoço, sempre tem sopa e prato principal também? Ou é só o prato principal? Não sei, nunca fui para nenhuma cantina no Brasil. Zawsze é sempre. Jest significa é, ou neste caso significa a, ok? Jest. Traduzimos como é, a, às vezes está também. Na obiad zawsze jest zupa, sopa i significa é aqui. E drugie danie, segundo prato ou prato principal, né? Podemos também traduzir. De novo, na obiad, no almoço, zawsze, sempre, jest a, zupa, sopa i drugie, segundo danie, prato. Então, segundo prato ou prato principal. Ok, e a frase toda? Na obiad zawsze jest zupa i drugie danie. Na obiad zawsze jest zupa i drugie danie. Sempre a sopa e segundo prato no almoço. E a próxima frase aqui. Kiedy chodziłem do przedszkola, codziennie jadłem podwieczorek. Quando eu ia para o jardim de infância, tomava lanche da tarde todos os dias. Kiedy significa quando. Chodziłem significa eu ia, mas é a forma masculina, então é um homem que falaria assim. A forma feminina seria chodziłam, eu ia. Chodziłem é a forma masculina. Do przedszkola, para o jardim de infância. Então, do significa para e przedszkola vem de przedszkole, que é jardim de infância. Mas como você já sabe, szkoła significa o quê? Escola, né? E przed significa antes de. Então, é como se fosse antes da escola. Legal, né? É jardim de infância. Depois, temos codziennie, que significa todos os dias, ou todo dia, ou diariamente, também poderia ser. Aqui temos como todos os dias. E codziennie também, porque dzień é dia. E aqui temos tipo dzień, né? Codziennie. Codziennie. Então, como codziennie, tipo diariamente, ok? Aquele mente este nie aqui, diariamente. E co é como se fosse cada, então, ou todo dia. Todo diariamente, cada diariamente, né? Todo diamente, cada diamente. Então, todos os dias. Ok, depois temos aqui, jadłem significa eu comia, mas também uma forma masculina. Então, um homem falaria jadłem, uma mulher falaria jadłam, ok? Para dizer eu comia, e aqui temos como eu tomava, mas no geral é do verbo comer mesmo. E podwieczorek, aqui temos traduzido como lanche da tarde. Sim, pode ser traduzido como lanche da tarde, ou como café da tarde. Aqui eu normalmente, é ruim falar café da tarde no jardim de infância, né? Mas podwieczorek é aquele nosso café da tarde, ou lanche da tarde, tanto faz, é uma refeição. Ok, de novo então, kiedy, quando, chodziłem, eu ia, do przedszkola, para o jardim de infância, codziennie, todos os dias, jadłem, comia, ou aqui tomava, podwieczorek, lanche da tarde ou café da tarde. A frase toda agora. Kiedy chodziłem do przedszkola, codziennie jadłem podwieczorek. Kiedy chodziłem do przedszkola, codziennie jadłem podwieczorek. Quando eu ia para o jardim de infância, tomava lanche da tarde todos os dias. Ok, e vamos para a próxima frase. Czym się różni kolacja od obiadu kolacji? Qual a diferença entre jantar e almojanta? E agora você já sabe, né? Czym vem da palavra co, é uma das formas da declinação, ok? Então, co ou czym, co você já viu, czym ainda não.
é como se fosse o que. Się różni é um verbo para falar ter diferença, tipo, tem diferença. Como se diferencia é um pouco diferente, né? É que tudo isso junto, czym się różni, a gente fala com esse sentido de qual é a diferença. Mas literalmente, palavra por palavra é diferente. Czym é como se fosse o que? Się różni, tipo, com o que se diferencia, mas no sentido de ser diferente uma coisa da outra, tá? Então, o sentido é mais esse, qual a diferença. Depois temos kolacja, a janta ou o jantar, né? E od significa de ou do ou da. Od em polonês é de ou do ou da. Por quê? Porque como se diferencia da almojanta, é mais ou menos isso. Sim, não sei se tem um verbo com o mesmo sentido em português, mas é mais ou menos isso, tipo, com o que se diferencia a janta da almojanta. É mais ou menos esse o jeito de pensar em polonês, nesta frase, tá? Ok, i a frase toda agora. Czym się różni kolacja od obiadu kolacji? Czym się różni kolacja od obiadu kolacji? Mais uma vez. Czym się różni kolacja od obiadu kolacji? Qual a diferença entre jantar e almojanta? E a próxima frase. Nie będziemy zamawiać żadnych przystawek. Não vamos pedir nenhuma entrada. Nie significa não. Nie, não. Będziemy zamawiać. Będziemy zamawiać e vamos pedir, mas não pedir alguém para fazer alguma coisa. É tipo pedir comida. Będziemy zamawiać e vamos pedir, no sentido de pedir uma comida. Ou pedir uma encomenda também. Tipo, que alguém traga alguma coisa. Encomenda. Tá? Będziemy zamawiać. Żadnych significa nenhumas e vem da palavra żadne, mudou por causa da declinação, e é nenhumas, em polonês é forma plural, żadnych, i przystawek vem da palavra przystawki com i, só que aqui está declinado de novo, que é entradas, então é a forma no plural também. Então, em polonês é tipo, não vamos pedir nenhumas entradas, tá? Nie będziemy, não vamos, zamawiać, pedir, żadnych, nenhumas, przystawek, entradas. I a frase toda. Nie będziemy zamawiać żadnych przystawek. Nie będziemy zamawiać żadnych przystawek. Não vamos pedir nenhumas entradas, ou nenhuma entrada em português. I a próxima frase aqui. Mam wrażenie, że na deser zawsze znajdzie się miejsce. Tenho a impressão de que sempre há espaço para a sobremesa. É assim mesmo, né? Mam significa tenho. Mam, tenho. Wrażenie significa impressão. Wrażenie, impressão. Że, que, aqui temos de que, né? Mas em polonês tenho a impressão que, só. Na deser, é para a sobremesa, para deser sobremesa, como a gente já sabe. Zawsze significa sempre, que a gente já viu antes, né? Zawsze, zawsze, zawsze aqui, na obiad zawsze. Então, zawsze a gente já conhece. Znajdzie się, znajdzie się, aqui neste caso tem o papel de mas znajdzie się significa vai se encontrar, vai se achar, vai se encontrar. Então, é como se fosse, tenho a impressão de que sempre vai se achar ou vai se encontrar espaço para a sobremesa, tá? E miejsce, na verdade, literalmente, podemos traduzir como espaço, mas literalmente é lugar. Lugar. Que lugar bonito, por exemplo, seria que lugar, que miejsce bonito. Então, lugar ou espaço em alguns casos também. Ok, então, de novo. Mam, tenho, wrażenie, a impressão. Że, que, de que.
na deser, para a sobremesa, zawsze, sempre. Znajdzie się, vai se encontrar, vai se achar, miejsce, lugar ou espaço. I a frase toda. Mam wrażenie, że na deser zawsze znajdzie się miejsce. Mam wrażenie, że na deser zawsze znajdzie się miejsce. Tenho a impressão de que sempre há espaço para a sobremesa. E mais uma última frase. Wolisz ciepłe czy zimne napoje? Você prefere bebidas quentes ou frias? Wolisz significa você prefere. Wolisz é você prefere. Ciepłe significa quentes. Ciepłe. Quentes. Quentes. Czy significa ou, aqui neste caso. Czy ou. Zimne significa frias. Zimne. Frias. Não feias, não. Frias. E napoje, bebidas. Napój, a gente já viu napój. Significa bebida, napoje é a forma plural, bebidas. Ok, então de novo. Wolisz, você prefere ciepłe, quentes, czy ou zimne, frias, napoje, bebidas. Wolisz ciepłe czy zimne napoje? Wolisz ciepłe czy zimne napoje? Você prefere bebidas quentes ou frias? Ok, e essa já foi a nossa última frase. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like. Caso não, deixe nos comentários por que não. E caso sim, caso você gostou também, caso você tenha gostado, deixe nos comentários por que você gostou, o que você gostou nessa aula, o que dá para melhorar nas próximas vezes, nas próximas aulas. Se tiver alguma sugestão, pode deixar. Se tiver alguma dúvida, também deixa nos comentários. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!